Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. É de Santa Catarina o parlamentar que quer revogar o Estatuto do Desarmamento e facilitar a compra de armas no país. Para o deputado federal Rogério Peninha Mendonça, a lei atual só protege o bandido. Mesmo com as restrições impostas pelo Estatuto do Desarmamento, cresce aqui em Santa Catarina a venda de pistolas, espingardas e revólveres. É um sinal de que a sociedade se sente mais insegura com o avanço da criminalidade? O nosso assunto a partir de agora em Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas, na noite de hoje, está na companhia do diretor de Escola de Tiro, ponto 38, Tony Eduardo Herman. Também aqui conosco está o advogado criminalista Pedro de Queiroz. O programa recebe também o presidente da ONG Movimento Viva Brasil, Benê Barbosa. Em instantes estaremos na companhia da psicóloga Ana Cláudia de Souza, que já está aqui conosco em nossos estúdios e vai fazer parte da conversa em instantes. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que tem um oferecimento de CEND em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queires. A número 1. Bom, eu queria começar com o senhor. O senhor é o presidente da ONG Movimento Viva Brasil. Acredita também que o Estatuto do Desarmamento precisa ser revogado? Por quê? Boa noite. Boa noite. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Nós temos o Estatuto já aí aprovado já há 10 anos, né? Desde 2003. Ele não demonstrou nenhuma eficácia em controlar ou diminuir a criminalidade ou a violência no país, né? Ou seja, ele não cumpriu em nada para que ele foi proposto. Ele serviu muito bem para desarmar o cidadão, para restringir o direito de defesa, restringir aquele sitiante que precisa de uma arma na sua propriedade para sua defesa, mas não passou nem perto, né? Nem perto de desarmar os criminosos. Pois é. O senhor concorda com essa tese, então, de que o Estatuto não trouxe o efeito esperado, ou seja, nós temos ainda a possibilidade de compra de armas, mas o Estatuto ele impõe uma série de restrições, dificulta, né, o acesso aos armamentos, né, às armas. Não ajudou? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Isso está claro para qualquer pessoa que já fez alguma tentativa de aquisição de armas, né? As restrições e os valores tornam praticamente, se não impossível, um processo extremamente dificultoso. Então, o Estatuto ele trouxe uma falha que foi mostrar que você ainda tinha esse direito garantido da compra da arma, inclusive do porte de arma, pois há exceções previstas em lei, mas quando cai na mecânica, na vontade política e na decisão dos setores que controlam essa compra, ela acaba sendo praticamente inexistente, né? A gente tem estados no Brasil onde não existe compra de arma. Santa Catarina hoje lidera a venda de armas, não é porque o povo catarinense quer comprar mais armas do que o povo de outros estados, na verdade porque a Polícia Federal daqui respeita um pouco mais esse direito. Verdade. É simplesmente por isso. Simplesmente aqui o registro acontece com um pouco menos de resistência do Estado. Deixa eu entender o seguinte, por exemplo, um cidadão que vive num estado onde há uma, digamos assim, uma interpretação, né, uma dificuldade maior para a aquisição de arma, digamos, na Bahia, São Paulo, ele pode vir para Santa Catarina ou tem que ser no estado dele? Você veja que isso é extremamente ilegal, né? Você tem um registro federal de armas, você poderia, teoricamente, registrar, assim como eu faço uma identidade em qualquer lugar do Brasil. Mas, recentemente, há cerca de um ano, houve um acordo de cavalheiros entre os chefes de armas do Brasil todo, em que... Chefes de armas é da Polícia Federal. Da Polícia Federal, dos SINARMs, né, do setor que controla o registro de armamentos no Brasil. E esse acordo fez com que somente na delegacia da sua região que você possa registrar. Onde vive? O medo era qual? Porque acaba sendo independente, cada SINARM, o medo era que, como você falou, o pessoal de Bahia, de
de etc., outros estados, pudesse comprar, vou fazer em Santa Catarina, que lá o meu direito é respeitado. Sim, interessante, né? A legislação é única no país, mas existem aí interpretações diferenciadas, né? O senhor acredita que o cidadão armado está mais seguro? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a você que nos assiste. A minha observação como jurista é muito menos do ponto sociológico, está aqui a psicóloga e esses profissionais que podem desempenhar esse papel de explicar se está mais seguro. Eu, particularmente, me sinto mais seguro como advogado se eu tenho o respeito constitucional da minha autonomia de escolha. O meu pai foi profissional de tiro ao alvo, teve arma em casa, produzia a própria munição em casa e eu, com 37 anos, jamais portei ou tive a posse de arma. É importante, Renato, para quem está nos assistindo em casa, saber a diferença da lei quanto a, você me se referiu a porte e posse. O porte é andar armado pelas ruas, com a arma no seu carro, o que é hoje extremamente proibido e extremamente difícil de se adquirir perante a lei. A posse é aquela manutenção da arma na sua residência, no seu castelo. Ou no escritório? Ou no escritório local, profissional. Tá. E essa posse é que já foi garantida, porque precisa também esclarecer que houve a questão do referendo do desarmamento. O referendo, de fato, produziu efeito em revogar o artigo 35 da Lei do Desarmamento, que queria proibir, inclusive, a posse ao cidadão. Porte é carregá-la comigo hoje aqui no programa, eu estar armado aqui, apresentar o meu 38 aqui na presença de todos. A posse é tê-la em casa para a defesa do meu castelo. Se você procurar qualquer sociedade desenvolvida, europeia ou democraticamente baseada no lastro constitucional, o primeiro direito é o direito de legítima defesa do cidadão. E o que o Estatuto do Desarmamento faz, o que o deputado Peninha propõe, é acabar com esses lastros, com essas defesas que estão proibindo em vários estados desse país e também em Santa Catarina. Recentemente, um desembargador teve que recorrer ao Tribunal Regional Federal para ter renovado o seu porte de arma. Ora, se um magistrado que está na defesa da lei e, portanto, claro, tem contra si diversos marginais, não poder portar a sua arma, até o Estado começa a ficar à margem de uma segurança mínima para aquele que o representa. Então, o deputado Peninha é muito feliz em trazer essa discussão sem sensacionalismos, porque você me fez a pergunta se eu sou a favor ou contra, eu particularmente vim de um ambiente onde existia armas e opto por não usá-las. Eu gostaria de ter o meu direito de ter a minha liberdade de expressão e o meu gosto, o meu direito respeitado pela Constituição. E hoje eu não tenho. Hoje, se eu tentar ter o porte de armas, eu vou ter uma dificuldade imensa, não devo conseguir, a não ser que eu prove que estou sendo absurdamente ameaçado. E, às vezes, essa ameaça já se transforma em homicídio e eu viro estatística. E a posse, esse é o problema. A posse vem sendo dificultada, Renato, porque enquanto nos Estados Unidos a mera tentativa de trazer para o governo o registro dessa arma foi absolutamente refutado pela população como sendo o primeiro requisito de um confisco do armamento, no Brasil se fala na renovação a cada 3 anos do registro. Ora, se eu já mostrei para a Polícia Federal que eu possuo um 38, qual é o sentido de a cada 3 anos, num sistema extremamente burocrático, eu ter que informar mais uma vez que a arma continua em minha posse? Se não houvesse a tentativa do confisco, como dizem os juristas consagrados, bastaria informar pela internet, assim como eu faço a minha declaração de imposto de renda. Mas eu tenho requisitos da lei que, na prática, vem levando ao indeferimento em alguns estados com mais severidade, e aí eu já caio, por omissão, na prática do crime de porte ou posse ilegal de arma. É isso que o projeto de lei vem acabar. E ele é muito salutar nesse sentido, porque ele resguarda o meu direito constitucional, da minha liberdade individual e do meu direito de fazer a legítima defesa. Ok. Doutora Ana Cláudia, então nós temos aí alguns pensamentos, né, por parte de quem defende uma facilidade maior da compra de armas. Por exemplo, número 1, o bandido está armado e a sociedade desarmada. 2, eu tenho direito de escolher estar armado ou não. 3, eu tenho direito de me defender, porque o bandido invade minha casa, meu estabelecimento comercial e tal, e aí eu fico indefeso. O que a senhora pensa, de uma forma
geral, assim, do ponto de vista do comportamento do cidadão, na relação dele com a arma, e ele se sente mais seguro, enfim. Boa noite. Boa noite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na questão do gerar uma falsa segurança ao cidadão, né? Primeiro, direitos dos quais a gente está privado, que não são respeitados, a gente tem muitos, né? Um deles, por exemplo, é o direito à segurança, né? Talvez, mais do que um projeto de lei para liberar, né, o porte de armas, a gente devesse ter projetos de lei e exigências aí de cumprimento de leis para que a segurança do cidadão fosse respeitada, ocorresse efetivamente, né? Isso a gente tem, em termos de legislação, também que se garante. Em termos de o direito de ter uma arma, ok, né? A pessoa pode ter o direito de ter uma arma. Mais preocupante do que isso, né, esse direito garantido é colocar para a população em geral que, estando armada, ela está segura. Né? Isso é uma ilusão e é um risco colocar isso, né, colocar o povo em alienação de que, se ele tiver um 38, ele vai conseguir reagir, ou uma pistola que seja, reagir ao armamento pesado, que hoje em dia a gente não tem ladrão de galinha. Né? Quem invade a casa das pessoas é o ladrão que prepara o crime, que está articulado, né? O contraventor aí que tem armas de porte importante na sua mão. Né? E mesmo que essa pessoa que tem uma arma em casa, porque tem o direito de ter uma arma, mate essa pessoa que invadiu a sua casa, o que vai acontecer depois? Né? Não, a gente não pode esquecer, até no ano passado teve um caso aqui em Florianópolis bastante, né, divulgado, que foi a morte da esposa do diretor do presídio de São Pedro de Alcântara. Né? Ela era agente prisional, ela tinha arma, ela estava portando uma arma e ela foi morta na porta da casa dela. Mulher de policial, né, ou de agente prisional, com vários cursos e experiência de uso de arma, mas não garantiu. Por quê? Porque ela foi vítima de uma represália e eles estavam preparados para isso. Ela foi executada, né? Ela foi executada, né? Ela foi executada. Bom, é o seguinte, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo comercial e eu vou trazer aqui para o nosso debate alguns elementos que sempre vêm à tona quando o tema é uso de armas. Por exemplo, e nós temos um bem factual, na semana passada houve um acidente com uma menina, lindíssima por sinal, que lamentavelmente morreu em Criciúma, os senhores acompanharam. Né? O pessoal, as crianças adolescentes, né, estavam brincando com uma arma de um familiar, do pai, que estava num local de fácil acesso, tiraram as munições, né, do tambor, o tambor que se chama, do tambor, e ficou uma lá, e aí o menino foi disparar como se fosse de brinquedo e acabou matando uma menina na faixa de 20 anos de idade. Isso semana passada. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Agora, nessa semana aconteceu em Florianópolis um ciclo de palestras com o tema Controle de Armas. Como o desarmamento vem sendo usado no Brasil para o controle social, visão da legislação passada, atual e futura. E o projeto de lei do deputado catarinense Peninha, deputado federal, que quer revogar o Estatuto do Desarmamento, facilitando assim o acesso para compra, porte de armas. É o nosso assunto hoje. E aí vem aquela tese de que o bandido, para ele não tem nada a perder. Ele já está ali na vida louca, né, como a expressão que eles próprios utilizam. Agora, o cidadão, às vezes em casa, ou sonolento, quando está, digamos assim, o bandido está invadindo a casa dele e tal, ele está armado, está dormindo e tal, ele tem uma arma. Ele com a arma, é aí que está a questão, né? Você não precisa ter um preparo muito forte, né? Não precisa estar muito bem preparado para reagir nessas horas. Quando que o cidadão armado ele está de fato mais seguro e quando ele coloca ainda mais risco para ele e para os seus familiares? Bom, acho que a gente tem que levar alguns pontos em consideração, né? Primeiro que a gente tem que trabalhar com a vida real, né? Não com a utopia de um mundo perfeito, onde a segurança funciona 24 horas por dia, onde você em 5 segundos vai ter um policial atendendo uma ocorrência na sua casa, ou no seu carro, ou na rua quando você está a pé. Esse mundo não existe, né? Tanto é que por isso que países com extrema segurança, como Suíça, Finlândia, né, para países europeus em geral, Estados Unidos, não limitam, né, ou não
não proíbem a legítima defesa e não proíbem a posse de arma. Porque eles sabem que o Estado não é onipresente, nem pode ser onipresente, porque eu não quero um policial cuidando da minha vida 24 horas por dia. A questão dos acidentes ou da reação e não reação... A gente já vai chegar nesse ponto, só Tá. um contra-argumento aí. Finlândia, Estados Unidos, enfim, países que permitem o uso de armas. Mas o senhor acredita que é por isso que eles são extremamente seguros ou porque a diferença de renda, a desigualdade social não é muito grande, porque a educação é de qualidade, porque tem mais oportunidade de emprego? Você tem alguns exemplos diferentes aí. Então, por exemplo, Suíça e Finlândia, né, obviamente não é por conta disso. Né? Você tem já uma criminalidade baixíssima por uma série de fatores, né, mas são países extremamente armados. Você tem países como o Brasil, que é um país extremamente desarmado, embora algumas correntes digam o contrário, mas para você ter uma ideia, hoje no Sinarme, tá, existem 600 mil armas registradas no Brasil, que os registros ainda estão válidos, que não venceram, são 600 mil. Né? Vamos dizer que as vencidas vão ter aí, no máximo, aí 7 milhões. Né? Nos Estados Unidos são 300 milhões de armas de fogo. 300 milhões de armas de fogo na mão da população, sem contar polícia, sem contar exército, forças armadas, nada. O índice de criminalidade nos Estados Unidos é 6 vezes menor que o brasileiro, né? 6 vezes menor que o brasileiro. E ele também tem muita desigualdade social, também tem uma série de fatores que jogariam a criminalidade para cima. Mas os Estados Unidos têm os ataques nas escolas, etc, etc, etc. Estatisticamente, são nulos para a criminalidade. Hoje, os Estados Unidos é um dos poucos países no mundo, né, onde a criminalidade vem caindo nos últimos 10 anos. E há estudos, como o estudo do John Lott, que é um pesquisador americano, um professor muito conceituado, que afirma que sim, que um dos motivos da criminalidade estar caindo nos Estados Unidos foi a liberação do porte de armas a partir da década de 90 nos Estados Unidos. Pois é, há quem argumente que um dos motivos, ou o principal motivo, é uma polícia mais bem preparada, mais treinada, mais capacitada. Não é só isso. Punição rigorosa. Não é só... Também. A verdade é a seguinte, segurança pública não se faz com uma solução mágica, né? Não existe bala de prata para resolver segurança pública. E foi exatamente essa bala de prata que foi apresentada quando forçadamente aprovaram o Estatuto do Desarmamento no Brasil. Né? Se você voltar para 2003, quando começaram a discutir isso, né, eles diziam que era a solução para acabar com a criminalidade, para diminuir os homicídios, para acabar com os acidentes que acontecem com armas de fogo, e nada disso funcionou. Óbvio, quem segue a lei sou eu, você, o doutor Pedro, meu amigo Tony, não criminoso. Então, nós temos aí alguma estatística clara, objetiva, antes do Estatuto do Desarmamento e depois do Estatuto do Desarmamento, crimes com armas de fogo? Mortes por armas de fogo? Temos, continua subindo. Continua subindo. Isso é oficial? Isso é oficial. E vamos pegar a região onde explodiu a criminalidade violenta, que foi o Nordeste. Foi a região onde teve o maior nível de inclusão social, com o melhor desenvolvimento econômico dos últimos 10 anos, foi a região que mais se desenvolveu. Aí, por aquela tese socialista de que o crime é fruto da pobreza, acabou, já morreu ali. Para a tese de que o crime é fruto de armas na mão da população, também vai por baixo, água abaixo. Por quê? Porque o Nordeste é hoje a região onde existe o menor número de armas legalizadas, o menor número, onde menos se vende, onde menos se tem armas legalizadas. Mas aí E a região Sul é a região que continua sendo a região, isso Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a região mais armada do país e com os menores índices mas nesse ponto, no Nordeste, a gente está falando das armas legalizadas. Mas o volume de... há uma estimativa no Brasil, para cada arma legalizada existem tantas armas ilegalizadas? Porque deve ser uma enormidade, né? Por isso que não adianta você restringir a arma legal, né, e ter um controle completo sobre as armas ilegais. Por quê? Porque as armas ilegais sempre vão ser ilegais. Sempre vão ser... Não existe país no mundo que consegue impedir 100% de entradas ilegais. O Japão não consegue. A Yakuza no Japão, que é a máfia japonesa, ela possui armas de fogo. A Inglaterra, que é uma ilha extremamente vigiada, ainda mais depois do 11 de setembro, né, com medo de terrorismo, etc., ela estima que ela tenha em seu território 1 milhão de armas ilegais, né, que vão parar na mão da criminalidade. Tanto é que hoje já se discute na Inglaterra voltar o direito do cidadão a ter arma e armar a polícia. Pois é, eu vou falar no caso do acidente de Criciúma também, mas já estou anotando aqui o seguinte, né? Quem critica a possibilidade de ter arma, um dos argumentos também é de que muitas armas legais vão parar
nas mãos dos bandidos pela imperícia, pela inabilidade e por aí vai, né? Bom, o seguinte, Tony, polícia investiga a morte de menina de 15 anos. Eu tinha falado 20, na verdade, 15 anos em Criciúma, foi semana passada. Alexia Eufrásio Martins foi encontrada morta com um tiro em sua cama, por seu irmão de 17 anos. Eles estavam brincando com a arma do pai. Está aqui, uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta com um tiro no peito, em sua própria cama em Criciúma. Segundo a Divisão de Investigação Criminal em Criciúma, o irmão da jovem teria encontrado o corpo por volta das 3 horas, tal. De acordo com o delegado, enfim, foi um acidente. Foi um acidente, né? Brincando com a arma do pai e tal. Dizem que foi. Não, foi irmão dela, tudo aqui, né? Bom, o que acontece? Isso é reflexo de uma lei extremamente restritiva e de uma deseducação no uso e manuseio de armas que a gente vive no nosso país, né? Os acidentes tendem a ser maiores onde você não tem educação no uso armamentista. Eu faço parte da 5ª geração da minha família que não sabia nem formular um pensamento e já tinha uma arma na mão. E desconheço nunca nem vi um tiro acidentalmente nem no chão. Então, na verdade, é deseducação. As pessoas não são educadas para o uso desse instrumento. Eu concordo e jamais vou dizer que todos têm que ter arma. Nunca vocês vão ouvir isso da minha boca, nem do professor Benê. O que a gente defende é que você tenha o direito de escolher tê-la e que você tenha acesso à educação para usá-la. Mesmo aquele que não gosta de arma tem que ser educado, porque é um instrumento que existe na nossa sociedade. Como existe um pedaço de pau, uma faca, eu tenho que saber que eu não posso enfiar uma faca no meu amiguinho. E a mesma coisa com a arma, né? Com relação à estatística, eu me baseio em países sérios, né? Eu gosto muito, por exemplo, dos Estados Unidos, que, inclusive, existem doutorado, né? Faculdades de estatística. Eu tenho um amigo que é fuzileiro, marinho, americano, que está estudando agora, se formando em estatística, né? Isso nem tem no Brasil. E lá, o acidente com arma, estatisticamente, na infância, nas crianças, ele é considerado irrisório. Ele está lá no 20º lugar. Para você ter uma ideia, o que mais mata é a piscina, Renato. Piscina. Quem bota uma piscina em casa e espera ver o filho morto lá dentro, encontrar o filho desfalecido? Ninguém espera. Então, acidentes, infelizmente, sempre vão ocorrer. O que a gente discute aqui, e o que o projeto de lei do deputado Peninha defende, é devolver o direito ao cidadão democraticamente e não ao cidadão politicamente influente, que esse sempre vai ter porte. Pergunta, lá na Polícia Federal sai porte. Pergunta para quem? Não o cidadão... Qual é o perfil? Perfil politicamente influente. É? Pessoas politicamente influentes. Verdade. Tá? Não é o cidadão com dinheiro, porque é caríssimo comprar uma arma legal. Hoje está mais caro em função Caríssimo, das licenças. 3 vezes mais caro, caríssimo, caríssimo. A cada 3 anos você tem que renovar, como muito bem colocado pelo doutor Pedro. Isso é um absurdo, você renovar algo que você já comprovou que possui. É igual renovar o documento do seu carro, dizer que, eu tenho um carro de novo, hein? Agora eu vou fazer exame psicológico, exame de tiro, tudo de novo. Eu tenho pessoas que chegam a mim, Renato, que tem arma há 48 anos, senhoras de idade, que vão lá tremendo, ela tem que fazer o teste de tiro, ela tem que segurar aquele revolvinho do pai dela, do marido falecido, que ela mantém como uma peça decorativa na residência. E para não ficar na ilegalidade, ela tem que ir lá atirar, provar que sabe atirar. A cada 3 anos essa senhora tem que fazer isso. Esse absurdo, esse desrespeito da legalidade, né, da lei do desarmamento, que fere do dia a dia do cidadão. Se você quer se defender, se você quer defender a sua família ou não, isso é uma escolha tua, Renato. É uma escolha do cidadão que está nos assistindo. Eu estou preparado para lutar, estou muito bem treinado e tenho certeza que para morrer vai ser difícil. Entrar na minha casa para morrer vai ser difícil. Então eu estou preparado para ficar vivo. Eu não treino e tenho arma para matar ninguém, pô. Eu treino e tenho arma para me defender, defender minha família e quem eu gosto. Inclusive a sociedade. Eu estou preparado para defender qualquer um na rua, qualquer pessoa que precise ser defendida. Então, eu sou um instrumento treinado que não custou nada para o Estado, pago do meu bolso treinamento, né? E estou aí na sociedade como tantas outras pessoas gostariam de ter esse direito. Mas o senhor tem toda a habilitação, todo o treinamento, é o seu trabalho, então tem a capacitação para lidar com a arma. Mas eu nunca vou dizer que você não tem que ser capacitado, você em nenhum momento vai ver essa declaração. Mas se você abre a porta e tal, 9437, facilita... Renato, a lei anterior, gente que não tem habilidade, a lei anterior ao desarmamento, a 9437, já exigia tudo isso. Exigia você comprovar que sabe usar a arma, teste psicológico.
Diga-se de passagem, o teste de tiro, a maioria do policial que anda armado hoje não passa, tá? Eu faço um desafio aí, pega lá a Polícia Federal, pega onde quiser. Não passa. A maioria não passa no teste que eles exigem para o cidadão. A maioria não passa no teste. Né? Diga-se de passagem isso. Então, a nossa sociedade vive uma mentira tão grande que acha que o policial está muito bem defendido. Primeiro, que ele é onipresente, ele vem como Deus voando e chega na tua casa. Número 2, que ele é muito bem treinado e tem um equipamento maravilhoso. Tudo mentira. Né? Então, é preciso parar de mentir, analisar fatos e devolver o direito ao cidadão de escolha. Se ele não quer se defender, não tem problema nenhum. É um direito dele. Sim, sim. Olha, sobre os registros, vou te dar um número rápido, para você ver como foi ruim esse Estatuto do Desarmamento, né? A questão da renovação. Né? Até 2012, nós tínhamos aproximadamente 8 milhões de armas cadastradas no Sinarme. Hoje, com registro válido, são apenas 600 mil. Ou seja, mais de 7 milhões de armas foram, da noite para o dia, jogadas na ilegalidade. Os seus donos podem ser presos por posse ilegal. Não foram entregues. Não foram entregues e não renovaram o registro, porque a pessoa não consegue renovar o registro. Como é que uma pessoa de 70 anos que mora a 400 quilômetros de um posto da Polícia Federal vai conseguir fazer um teste prático, vai conseguir pagar as taxas que são absurdas, vai conseguir pagar um psicólogo para passar por esse teste? Então ele simplesmente não renova. E é mais um problema. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem essa arma mais legalizada, ele pode passar muito mais facilmente pelo terceiro. Né? Então, em vez de criar um pouco mais de controle, um controle verdadeiro, não é esse controle que a gente está falando de controlar o cidadão, é controlar a arma e não o cidadão. O cidadão não precisa ser controlado. Né? Que precisa ser controlado é o bandido, isso ninguém controla no país. Mas tem muito cidadão de bem que comete crime passional. Muitos quantos? Hã? Quantos muito? Quanto é muito? Não, para isso acontece todo final de semana. Quanto é muito, Renato? Os crimes passionais... Esse é o problema. Nós temos os crimes passionais, nós temos um problema muito sério. É igual acidente com arma de fogo. Chega lá o... Peraí, eu vou te dar. Chega lá o doutor Pimenta Neves, o cara conceituado e tal, dá um tiro na mulher porque não quer mais saber dele. Renato, então? Porque hoje ele era jornalista? Não tem nada a ver com agora me permite eu vou te dar um número, Renato. Eu vou te dar um número. Quantos homicídios são resolvidos no Brasil hoje? A taxa é baixa. Não, é baixa, é ínfima. 8%. Desses 8%, quantos você acha que são passionais? Lembrando que o crime passional é o mais fácil de ser resolvido. Por quê? Porque se eu mato minha mulher dentro da minha casa, se eu mato minha irmã dentro da minha casa, se eu mato o vizinho, que é meu vizinho, é muito fácil ser resolvido. Né? Aí você tem 2%. Então, se 100% dos crimes passionais fossem cometidos com arma de fogo, e não é verdade, porque 68% são cometidos com faca. Com faca ou a própria esganadura, pedaço de pau, qualquer coisa. Nós estamos falando de proibir a defesa do cidadão, tá? Para, em tese, evitar 500 homicídios por ano. É a mesma coisa o acidente com criança. Quantas crianças... Porque assim, muitas crianças morrem no Brasil. Quantas crianças morrem no Brasil com acidente com arma de fogo de 0 a 14 anos por ano? Quantas? 54. Mas vê bem. 54. Só um pouquinho. Só um minutinho, doutor, só complementar. E desses acidentes, muitos não são acidentes. Por quê? Porque quando um garoto pega, com 16 anos, uma arma, dá um tiro na meio da testa do amiguinho de 12 anos. Aí você vai puxar o caso, aí os dois têm envolvimento com droga, um já teve passagem na Fundação Casa de São Paulo, o outro tem envolvimento com violência, ou seja, não foi acidente, foi homicídio. Isso é muito comum de acontecer. Essa arma pode ter parar na mão dele, se um dia foi legal, e pode ter... A gente vai discutir isso também, né? Esse ponto é importantíssimo. Pois a tese de que a arma legal um dia pode... Deixa eu complementar uma questão muito importante. É que a doutora havia pedido a palavra aqui, depois eu preciso chamar um intervalo, desculpa me interromper. Então, assim, a questão é a seguinte... Essa estatística dos homicídios, dos crimes passionais, pode ser pequena em relação aos grandes crimes que a gente tem, porque, de fato, o grande problema é, sim, o controle de armas. Mas é o controle de armas na mão do cidadão civil, sim. Qual é? Ou do civil, né? Qual é? Principalmente o criminoso, né? O contraventor. Então, a gente tem essa estatística de vocês a respeito da legalidade, né? A estatística que existe a respeito das armas legais. Tá. E qual é o número, como o Renato falou, de armas ilegais que estão circulando? E qual é o controle que há evitando o contrabando? Qual é o controle que há evitando que o criminoso tenha a arma na mão e uma arma muito mais potente? E quanto mais a liberação de arma ocorrer, mais potentes vão ser as armas que vão entrar em relação ao cidadão, né? Tá. Agora, veja bem,
essa questão que é uma questão nevrálgica. O ponto principal é o que é que se faz contra o contrabando, o que é que se faz contra o porte de armas ilegal, o que é que se faz contra isso. Uma legislação e um legislador deveria se preocupar, né? E talvez se fosse muito mais relevante se preocupar prioritariamente com isso. Porque se a gente não tiver a arma, a grande quantidade de armas que há na mão dos bandidos, dos criminosos, dos contraventores, a gente não precisaria armar o civil. Discordo. Tá, o senhor discorda, mas veja bem. Discordo, sabe por quê? Porque assim, Não, o só que a gente pouquinho. precisa é de menos bandidos. Exatamente. Nós temos Agora, bandidos como demais. é Se o que a gente bandido vai tem uma ter menos espingarda de bandidos? chumbinho e uma faca, uma metralhadora, ele continua sendo um Mas bandido veja que não tem bem, controle. E se ele não tiver a metralhadora? Ele vai te matar com uma Agora, faca. tu vai colocar o quê? Uma metralhadora na mão de cada cidadão comum? Se fosse possível, vai- eu não acho ruim a ideia, sinceramente. Os policiais, Um treinamento no Rio de como Janeiro, é na Suíça, como é Só na um pouquinho. Finlândia, como é nos Estados Os Unidos. policiais no Rio de Janeiro, eles têm armamento, eles sobem um morro, eles enfrentam os bandidos. E os bandidos fazem o quê? Se amedrontam e saem correndo para casa? Não, eles revidam. E se eles não revidam na hora, acontece o quê? Isso não é verdade. Não acontece Correm, criminalidade eles no Rio de correm Janeiro. muito. É Com só o PP, eles sim. mudam de morro. É verdade. De novo, Isso. e depois voltam, as notícias Mas eu voltam. queria- Por quê? Porque o bandido Mas eu continua queria na voltar sociedade. Eu vou voltar com o senhor daqui a pouco, depois do intervalo. Preciso chamar o comercial e, em instantes, estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O deputado federal Peninha, Rogério Peninha Mendonça, por Santa Catarina, quer revogar o Estatuto do Desarmamento, promoveu debates esta semana aqui em Florianópolis, em São José, na Grande Florianópolis, vai para outras cidades do estado também. E a gente está discutindo esse assunto hoje. O senhor havia pedido a palavra há pouco, antes do intervalo? Isso, nós estamos falando que em relação ao cidadão estar armado ou não, e foi trazida uma questão do crime passional, que é o crime mais comum àquele cidadão de bem que ele pode vir a cometer. Mesmo no crime passional, Renato, o que equilibra a força de uma mulher de 1,60 m contra um homem de 1,80 m, faca a faca, a mulher vai perder. Pedra a pedra, ela vai perder. Mas arma de fogo, a arma de fogo, ela tem alguma chance de resistência. Então, os crimes passionais, como você falou do jornalista Pimenta, se aquela senhora tivesse armado com seu porte, ela tinha, me parece, mais preparo físico, ao menos, do que aquele jornalista, poderia ter revidado. Então, as mulheres, a arma de fogo é, essencialmente, a única proteção que iguala pessoas, o fraco ao forte. Essa é a grande essência daqueles que defendem o porte e a posse de arma. E você falou também a questão de eu estar em casa dormindo e ser surpreendido por um assaltante. Ora, mas no meu castelo eu tenho uma série de portas e defesas, eu tenho meu cachorro a latir, então eu posso me preparar e talvez com um tiro para o alto eu possa assustar aquele mediante que não está assim tão sempre preparado e não é assim tão macho ao ouvir uma arma de fogo. Ele não vai ouvir, não, esse é um 22, eu tenho um 38. Ele vai correr e vai procurar a casa de quem não está armado. Então, isso são falácias, isso tem que ser colocado perante a sociedade, porque eu tenho no meu castelo uma série de proteções que vão do cachorro à porta, aos ofendículos, e aí eu posso reagir com um tempo para tal, chamar a polícia, dar os tiros e aguardar a polícia. Eu não tenho a mínima chance. Não matar Isso ninguém. hoje que o cidadão comum não tem armas, mas quando o cidadão comum tiver acesso às armas, o que vai ter no contrabando? Aí como é que vai chegar o bandido na tua casa? Aí eu te pergunto sobre as mulheres frágeis e que se defendem com uma arma, como é que são os casos dessas mulheres que, por exemplo, como eu citei a gente, que tinha preparo técnico, que tinha uma arma e que tinha, inclusive sabia que corria risco e estava, de alguma forma, de sobreaviso de que precisaria se proteger. O que é que houve? Todas as mulheres vão ser transformadas naquela gente? Quer dizer, todo mundo vai viver de sobreaviso, em vigilância, contando que vai ser assaltado e vai saber usar a arma e não vai acontecer o que aconteceu na E quem não anda em vigilância hoje? A maior hoje? arma nesse país é o carro. E para o carro você tem um treinamento para tirar essa carteira. E nós temos aí 50 mil mortos, é um país que mais mata quase no planeta, muito mais do que na guerra. E existe legislação do que nas guerras que existem hoje vigentes e declaradas. Em relação à bebida. Então, você tem a questão da bebida e você tem a questão do veículo. A descriminalização, podemos entrar aqui naquela questão da descriminalização da maconha, como foi do álcool nos Estados Unidos, comprovou justamente o contrário. Trazendo para a legalidade a bebida, você teve a regulamentação. Assim como se discute agora a desregulamentação da maconha, por exemplo, que entrou em vigor essa semana agora, a lei no Uruguai, e onde você vê Holanda, onde você vê essa descriminalização,
você não vê o aumento da criminalidade ou o aumento do consumo ilegal, muito pelo contrário. A partir da regulamentação, nós temos que tomar por base... Uma regulamentação a senhora tomar por base que, aqui que eu digo, é a questão do meio. Nós estamos aqui numa posição de centro, né? Cada morte de uma vítima de 16 anos não pode levar a uma lei, como foi aquela lei da filha daquela Daniela diretora, Pérez, né? Daniela Pérez, né? Perfeito. O problema no Brasil é que o Brasil gosta de legislar nos excessos. Agora, a questão de centro é que o Bonaparte tem família. O homem de bem, o homem médio de bem, vai saber dirigir sem beber. Nós temos que acreditar nisso, não cortamos. Então vamos criar uma legislação para proibir a dispensação de registro de veículos e de concessão. Vamos só deixar o motorista profissional dirigir. O Brasil também gosta de atacar naquilo que não é o problema principal. O problema jugular dessa situação é o contrabando e a existência de armas ilegais. Não. A legislação... Não é. Se não existisse armas ilegais no Brasil, não existiriam os criminosos armados que atacariam as pessoas. Doutora. Isso é utopia. Perfeito. E como é que a Suíça resolveu esse problema? Só um pouquinho. Pode ser utopia, né? Agora, também é utopia considerar que, trabalhando nos respingos, a gente vai conseguir resolver um problema central. Essa legislação chove no molhado, essa legislação não acrescenta nada, essa legislação ilude a população de que ela pode se armar e se defender sozinha. Doutora, me dê um exemplo no mundo de onde isso funcionou. Deixa eu falar um pouquinho. A legislação também já coloca o que? A arma acessível a pessoas que cumprem certos requisitos. Então, não é proibido ter arma. Você não entendeu nada que a gente está falando até agora aqui? Já participei da outra reunião. Então a senhora está sendo desonesta. Se tu apelares, eu também vou apelar. Se você está dizendo que não existe proibição e não existe restrição, isso é desonestidade. Existe porte de arma. Vocês treinam quem? Deixa eu mediar. Meu Deus, nem é porte. Eu treino voluntariamente, eu estive ano passado. Quem é que são as pessoas que são teus clientes? Você tem uma ideia quem eu treino? Voluntariamente, do meu bolso, eu estive treinando o Grupo Garra de Santo André de São Paulo, porque o Estado não deu treinamento, que eles receberam armamento novos, e eu fui treiná-los. Por exemplo, a gente dá um exemplo de quem eu treino. Eu treinei policiais de um grupo especial de São Paulo, porque o Estado não deu. Ok. Então, eu treino aqui tu treinou pessoas atletas, que têm porte de arma. Não, ninguém. Aqui, na outra vez que a gente se reuniu para tratar desse assunto, tu falou de mulheres, né, de uma atletas, conhecida tua, inclusive, que tiro tinha esportivo é diferente, doutor. Então, uma outra questão que ela trouxe aqui. Estamos falando de um ponto que é o cidadão e ela está falando da questão das fronteiras. 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres, secas, fora o mar. Como resolver? O armamento. Porque você treinando a população... A polícia é ineficiente. Aí nós vamos discutir outra coisa. Armar quem? A população, não a polícia? Eu quero armar a Guarda Civil, como tem nos Estados Unidos, a Guarda Nacional formada... Você falou da Suíça. A Suíça não foi invadida na Segunda Guerra, e em qualquer guerra será invadida, não apenas porque tem todo o patrimônio de vários países, mas principalmente porque todo cidadão tem sua arma. Quantas armas são na Suíça? 400 mil fuzis na mão da Você não precisa de exército na Suíça porque a população... Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, né? Já avancei bastante, nós vamos para o intervalo e, em instantes, voltaremos com as conclusões. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute hoje o projeto de lei do deputado Peninha, deputado federal por Santa Catarina, que propõe a revogação do Estatuto do Desarmamento. Nós não tocamos num ponto aqui, de uma forma mais detalhada, de que a tese que a arma do cidadão de bem, a arma legal, um dia vai se tornar arma ilegal. Nós temos dados confiáveis sobre isso? Não, nós não temos dados confiáveis sobre isso. Pelo seguinte, tá? As estatísticas no Brasil, infelizmente, nessas pesquisas, elas são muito mais dirigidas por uma ideologia do que realmente por uma questão estatística, matemática e isenção. Né? Isso é um problema muito sério. Então, assim, o único levantamento que houve sobre isso, né, foi nas delegacias legais lá do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, acho que final da década de 90, e aí vieram com uma conta absurda que 80% das armas apreendidas um dia tinham sido compradas legalmente. Né? Mas quando você vai ver a pesquisa, na realidade, o que eles fizeram? Eles pegaram todas as armas que tinham numeração. E aí, óbvio, né, se eu tenho uma arma que um dia eu comprei, por exemplo, eu estou portando ilegalmente, mesmo ela sendo minha, ela vai ser apreendida. Né? Se eu ajo em legítima defesa, faço um disparo para cima, né? Essa arma vai ser apreendida. Roubo dos fóruns, né? Roubos dos fóruns. E aí se dá essa estatística. Então, não é verdade. De qualquer forma,
E aí é a grande preocupação, né? Quando o governo chega para você e fala assim, olha, Renato, você não pode ter uma arma porque você vai ser roubado. Fala, opa, então você está assinando embaixo que você é incapaz de me proteger. Aí vale para o carro, vale para tudo, né? Exato, aí é outra coisa, né? 100% dos carros que são usados em sequestros relâmpago, em assalto de banco, em tráfico de drogas, foram comprados legalmente um dia. Então vamos acabar com as concessionárias porque alguém está fazendo mau uso? Óbvio que não, né? Então eu continuo a dizer, o Brasil ele não tem um problema de armas, ele não tem um problema de violência, ele tem um problema de criminalidade. Né? Nós temos um problema onde o criminoso não é visto como alguém que escolheu cometer um crime e precisa pagar duramente sobre isso. Né? Então, se eu tenho uma arma ilegal ou legal, isso não quer dizer que eu sou um bandido ou não. Eu posso ter uma arma ilegal para defender minha família e nunca fazer um uso criminal dessa arma. E eu posso ter uma arma legal e um dia cometer um crime com ela. Isso é coisa minha. Né? É coisa pessoal, né? O coletivismo exacerbado desse país está acabando com esse país, né? Você não é mais o Renato, eu não sou mais o Benê, ele não é mais o Tony. Todo mundo é forçado a entrar numa conformidade e pensar todo mundo igual e agir todo mundo igual. E se aqueles que detêm o poder hoje acham que a violência deve ser um monopólio do Estado, eles vão te desarmar, porque não, quem tem direito a ser violento é só o Estado. E a gente sabe onde isso acaba no mundo todo. Isso acaba numa ditadura, isso acaba sempre num governo autoritário, e esse é o grande risco que o Brasil corre. No Iraque, a gente tem pessoas armadas de todos os lados, e nem por isso lá tem menos violência. Quantos são os homicídios? Quantos homicídios? Doutora, me dá números, então. Quantos homicídios? 10 anos de guerra do Afeganistão é 1 ano do Brasil de homicídio. Ah, certo. É isso que a gente vê todos os dias. Quantos homicídios existem no Iraque, doutora? Quantos? Homicídios? Quantos? Ah, não existe guerra. Não Quantos existe homicídios? assassinato, não existe bomba. Quantos homicídios? Não existe, realmente Quantos não homicídios? A senhora não sabe, a senhora fala do que não sabe. Você pode falar de estatística, agora a questão é a seguinte, né? Estudo científico a respeito da formação da personalidade humana coloca o quê? Civilização violenta gera pessoas violentas. Bobagem. A gente tem que pensar qual é a nossa intenção, o que a gente quer com o nosso futuro. Isso, enquanto isso, vamos nos entregar à criminalidade, vamos deixar as pessoas morrendo. Vamos pegar aquilo que não é principal para transformar numa política, quando a política, sim, dos legisladores que tem na mão o poder de lutar por uma política, deviam estar lutando por outras coisas. Doutora, eu respeito plenamente o seu direito de viver no País das Maravilhas, na Alice do País das Maravilhas. Só que eu não sou obrigado a conviver com essa utopia. O direito das pessoas terem arma, ok, não sou contra isso. Entendeu? E acho que não há problema nisso. Desde que não se coloque uma mentalidade falsa para a população de que ela deve se armar para se proteger. A população não deve ser alienada de que ela tem que se tornar cada um seu próprio polícia. Da mesma forma, como não? Perfeito. Como não? Não. Isso é pernicioso. Não é muito pelo contrário. Do ponto de vista jurídico, aqui para encerrar numa única frase, o Brasil vive uma crise de impunidade. E como você falou, não é a bala de prata, não é só armando que vai acabar com a impunidade. Mas o bandido sabe que ele é protegido desde o pré-crime, desde a concepção do crime, porque ele sabe que, por regra, aquele cidadão não está armado, até a benevolência de toda a execução penal nesse país. Perfeito. Então, acabando pelo menos com a pré-concepção de que, do outro lado, eu tenho uma vítima indefesa, eu já diminuo a impunidade. E como você disse, para a redução da impunidade desse país, que é o maior mal jurídico desse país, é o câncer desse país, um dos aspectos a serem tratados é a devolução da arma, da posse e do direito de porte ao cidadão de bem, que vai passar por um amparo psicológico. É preciso um laudo de um psiquiatra ou de um psicólogo para provar que ele tem a sanidade mental. Eu acho até de bom senso que os 25 anos do Estatuto é uma boa idade, onde você já não tem... Está aqui a psicóloga que pode me escorar, mas nenhuma pessoa tão alienada nesta idade de 25 anos. Doutor Pedro, então, só fazer um parênteses. Requisitos legais que podem ser mantidos para concessão. Só fazer um parênteses. Essa lei é tão absurda que, assim, sabe por que foi escolhida a idade de 25 anos? Tem nada a ver com psicologia, com formação de caráter, nada. Eu vou te dizer por quê. Porque algum gênio, né, do governo olhou as estatísticas e quem mais mata e mais morre no Brasil tem entre 14 e 25 anos. Então, a partir dos 25 anos, ele não mata mais, ele não morre, então ele já pode ter arma. Isso é ridículo, por quê? Porque eles pegam isso daí só pela questão de idade. Eles não veem envolvimento criminal, envolvimento com drogas, passagem pela polícia, né, toda essa predisposição à violência. Pessoal, é o seguinte, só esclarecendo aqui uma questão, Tony,
Não deveria haver uma diferenciação, se é que há, imagino que até a legislação tem essa previsão legal. Por exemplo, aquele que quer usar a arma para se defender, no civil, aquele que é atleta, né, que faz o tiro esportivo, sim. E aquele que usa armas mais antigas, com a arma sem munição e tal, como objeto decorativo, como você disse. Existe, Renato, existe. Na verdade, do percentual de pessoas interessadas nesse universo das armas, é muito pequeno aquele que, de fato, possui arma para defesa. Então, mais uma vez, ninguém jamais inteligente no assunto vai dizer que todos devem se armar. O fato é que o direito deve existir. Então, por exemplo, atleta de tiro, muitos deles, a maioria dos atletas de tiro, não tem porte de arma, não vislumbram se defender com arma. É uma mentalidade diferente que eu respeito. Não, é esporte. É um esporte. O colecionador... Esporte olímpico, né? Claro, um esporte mais 10 Primeira medalha de ouro do Brasil. O colecionador, como você falou, um cara que aprecia a história, que valoriza a história de qualquer cultura, armas fazem parte de todas as culturas mundiais e a sua história, desde que a gente estava na caverna e usou uma pedra para poder caçar e viver, né? Então, a legislação interpreta diferentemente o atleta de tiro, o colecionador. Mas essas duas modalidades, assim, esses dois perfis enfrentam dificuldade também, mesmo com a legislação? Impossibilidades, não é dificuldade. A gente só chega a esse ponto, eu já discuti tanto isso aqui contigo, né? A gente já é amigo de longa data nesse assunto, justamente pela ignorância, pela medida ditatorial que nós temos política hoje nesse país, que é não, você não vai ter, mesmo que esteja no texto da lei. Quer entrar com mandado de segurança? Vai, que você vai perder. Renato, esse é o ponto central. Vamos resgatar hoje esse ponto central. O projeto do Peninha é porque haviam 8 milhões de armas registradas e já foram negados mais de 7 milhões de renovações naquele período de 3 anos. E aí o cidadão recebe uma negativa, ele passa a ser criminoso. Ele tem que entrar com mandado de segurança. Me pergunta quanto custa o mandado de segurança pela tabela da ordem. Fora as taxas para renovação, fora o deslocamento para fazer um novo treinamento. O que acontece? Você tem Detran em quase todos os municípios, né, para fazer a renovação da sua licença de carro. Mas você não tem Sinarme em todas as capitais desse país. Pessoal, por isso que era bom quando era na Polícia Civil. Então pode ser uma luta para que isso fique diferente, já que existe legislação protegendo. E não a necessidade de fazer uma grande campanha, que eu acho até importante, como vocês batalham por um ponto que poderia ser um outro, dentro da própria legislação, que fosse uma luta para que a segurança fosse diferente. Nós não lutamos pela legalidade. Só isso nós queremos, legalidade. Nós estamos sobre a hora, eu queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco, no Conversas Cruzadas na TV Com. Se você quer rever este ou outros programas, fique à vontade na nossa página na internet, que é tvcomsc.com.br. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau!